Negócio fechado no ninho do urubu. O Flamengo agiu com a agilidade que a torcida tanto espera e já tratou de garantir a permanência de uma das suas joias. Enquanto muita gente ainda digeria os acontecimentos recentes envolvendo o elenco principal, o clube foi certeiro e renovou o contrato do jovem goleiro Léo Nauzet, campeão mundial pelo Sub-20 que recentemente foi convocado para um período de treinos com a seleção principal. O movimento não poderia vir em melhor hora. Com apenas 18 anos, Léo já desperta o interesse de clubes do exterior, especialmente após a atuação memorável na final contra o Barcelona, em que pegou o pênalti e mostrou personalidade de veterano. O Flamengo, ciente do potencial do garoto, tratou de aumentar a multa rescisória e oferecer um plano de carreira sólido. A ideia é segurar o atleta por mais tempo e prepará-lo para, no futuro, quem sabe, assumir a meta rubro-negra de forma definitiva. Enquanto o futuro começa a ser desenhado no gol, a situação no setor ofensivo também pode mudar drasticamente nos próximos dias, dependendo de uma decisão que será tomada nas próximas horas. Isso porque o atacante Bruno Henrique enfrenta um julgamento delicadíssimo no STJD, com possibilidade real de suspensão. E não é qualquer suspensão. As punições variam desde multa e afastamento por algumas semanas até uma punição máxima de 2 anos longe dos gramados. 2 anos. Isso mesmo. Um cenário que ninguém deseja, mas que, se confirmado, pode alterar profundamente o planejamento do Flamengo para a temporada. A pressão em cima do STJD é enorme. A comoção nas redes sociais, vídeos circulando com teor de cobrança, opinião pública debatendo o assunto, tudo isso está criando um ambiente pesado em torno do caso. E isso, naturalmente, aumenta a tensão sobre a decisão que será tomada. Caso Bruno Henrique seja de fato punido com um gancho prolongado, o Flamengo terá um dilema em mãos. O contrato do atacante termina no final do ano que vem. Ou seja, se a suspensão for de 1 ou 2 anos, não faria nem sentido manter o jogador no elenco, já que ele passaria o restante do contrato sem poder atuar. E diante dessa incerteza, um nome que até pouco tempo parecia fora dos planos pode acabar sendo reabilitado: Michael. Sim, o atacante Michael, que vem sendo deixado de lado por Felipe Luiz e inclusive já estava com aval para ser negociado, pode ganhar sobrevida no elenco caso Bruno Henrique fique fora. A equação é simples, sai um ponta, entra outro. E Michael, apesar das críticas, tem características que agradam. É veloz, driblador, pode entrar no segundo tempo para quebrar linhas e tem bom histórico recente no clube. O momento, então, pode ser ideal para sua retomada. Vale lembrar que a janela internacional ainda está aberta em alguns mercados, como o do Oriente Médio, então se Bruno Henrique for liberado, o Flamengo até poderia negociar o Michael. Mas com a possibilidade de perder seu titular por tanto tempo, talvez seja mais prudente mantê-lo como alternativa. Enquanto isso, o elenco do Flamengo curte os últimos momentos de folga antes da retomada intensa de treinos. Foram 4 dias de descanso, segunda, terça, quarta e quinta-feira. Mas nem todos os jogadores aproveitaram para relaxar. Um deles, inclusive, tem se dedicado com afinco para voltar o quanto antes: Éric Pulgar. O volante chileno tem frequentado o ninho do urubu mesmo durante os dias de folga. Está empenhado em acelerar sua recuperação para estar à disposição do técnico Felipe Luiz o mais rápido possível. O foco é voltar durante a data FIFA, o que seria uma boa notícia para um Flamengo que terá uma sequência duríssima pela frente. E por falar em Pulgar, vale trazer uma informação importante sobre a base do clube. No último sábado, durante uma partida válida pelo Campeonato Metropolitano Sub-14, um acidente grave interrompeu o jogo entre Flamengo e Madureira no CT das Vargens. Um garoto rubro-negro sofreu uma entrada forte, caiu e bateu a cabeça contra uma mureta que fica muito próxima da linha lateral do campo. O impacto foi tão violento que ele começou a convulsionar em campo. O jogo foi cancelado imediatamente, e o jovem foi levado às pressas para o hospital. O mais preocupante é que esse risco já havia sido apontado anteriormente, já que o espaço entre a linha do campo e a parede é extremamente curto. Situação que exige atenção das autoridades do clube e da organização do campeonato. Segurança de jogador, ainda mais da base, precisa ser prioridade.
O atleta, identificado como João Vitor, felizmente está em recuperação e sob cuidados médicos. O desejo é que ele retorne em breve, com total segurança, e que situações como essa não se repitam. Voltando ao profissional, o Flamengo terá pela frente uma maratona de jogos decisivos. E não será nada fácil. O primeiro desafio é contra o Juventude, fora de casa, no Alfredo Jaconi, onde o Flamengo não vence desde 1997. São quase 30 anos sem vitória no Estádio Gaúcho. Depois, vem o confronto de ida das quartas de final da Sul-Americana contra o Estudiantes de La Plata, no Maracanã. Em seguida, clássico contra o Vasco, novamente no Maracá, e a volta do duelo contra os argentinos fora de casa. E para fechar a sequência de setembro, um dos confrontos mais difíceis do Brasileirão, Corinthians, na Neoquímica Arena, em Itaquera. São 5 partidas que podem definir o rumo da temporada. A equipe precisa mostrar maturidade, competitividade e consistência, principalmente agora, com o elenco começando a enfrentar desfalques por lesões e possíveis suspensões. É justamente por isso que os movimentos de bastidores se tornam ainda mais importantes. Renovar o contrato do Léo Nauzzete não é apenas uma formalidade. É garantir que um patrimônio do clube seja protegido. Um goleiro de seleção, campeão mundial de base, com apenas 18 anos e personalidade forte, precisa ser bem cuidado. O Flamengo sabe disso e está tratando o caso com atenção devida. Aumento de multa, promessas de oportunidades, plano de crescimento. Tudo para não perder mais uma joia para o mercado europeu de forma precoce, como já aconteceu em outros momentos com outras promessas. A postura do clube é acertada, e a expectativa é que o garoto continue evoluindo e esteja preparado para desafios maiores no futuro próximo. Voltando ao caso do julgamento, não tem como não destacar a tensão que paira sobre o ambiente. Bruno Henrique é um dos líderes do elenco, tem identificação com a torcida e, mesmo com algumas oscilações, ainda é considerado uma peça importante no esquema do time. Uma punição severa nesse momento do campeonato pode não apenas desfalcar o Flamengo dentro de campo, mas também impactar emocionalmente o grupo. Por isso, a torcida rubro-negra está mobilizada. Nas redes sociais, nos grupos, nos vídeos, o sentimento é de injustiça e preocupação. E diante desse cenário, Felipe Luiz e sua comissão terão que mostrar habilidade para administrar o vestiário, especialmente se a suspensão se confirmar. A verdade é que o Flamengo está entrando numa fase crítica da temporada. O elenco começa a ser exigido em todos os aspectos, físico, técnico, tático e até psicológico. Não há margem para erro. Cada ponto perdido pode custar caro. Cada falha fora de campo, seja de planejamento ou de bastidores, pode comprometer o desempenho dentro das 4 linhas. Por isso, atitudes como manter Michael no elenco, acelerar a recuperação de Eric Pulgar e proteger talentos como Léo Nauzzete são mais do que decisões pontuais, são estratégias que revelam como o clube está se preparando para lidar com os imprevistos que o futebol inevitavelmente traz. E tem mais, a base do Flamengo continua sendo um celeiro de talentos. Mesmo com os problemas estruturais, como o já citado acidente no CT das Vargens, o clube tem produzido jogadores em todos os setores do campo. E isso reforça a importância de investimentos constantes na formação. A torcida cobra títulos, sim. Quer ver o time principal vencer tudo o que disputar. Mas também se orgulha quando vê um garoto da base subir e brilhar. E o exemplo do Léo é um ótimo sinal. Mostra que, com paciência e gestão profissional, é possível preparar esses jovens para o alto nível sem precisar queimá-los antes da hora. É preciso cuidado, orientação e, acima de tudo, estrutura para que o Flamengo continue sendo referência, não só em conquistas, mas também em formação de atletas. Por enquanto, todos os olhares se voltam para o julgamento do Bruno Henrique. O desfecho pode ser determinante para o presente e o futuro imediato do Flamengo. Ao mesmo tempo, a preparação para os próximos confrontos segue nos bastidores, com o retorno dos treinos previsto para amanhã. Felipe Luiz terá que ajustar o time, definir quem entra e quem sai, e encontrar soluções rápidas para manter o Flamengo competitivo em todas as frentes. O que vem por aí promete ser intenso, e o torcedor já sabe, vai ser no sofrimento, na superação e,
claro, na esperança de que o Mengão siga firme em busca de mais uma temporada histórica. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Em uma reviravolta que promete abalar o cenário do futebol mundial, a FIFA divulgou nesta manhã uma nota oficial que deixou fãs e especialistas em estado de choque. O Flamengo foi declarado novo campeão mundial de clubes. A nota, publicada em caráter extraordinário, afirma que uma revisão inédita nos critérios de pontuação e resultados históricos de competições internacionais culminou na reclassificação da equipe brasileira como detentora do título mais cobiçado do futebol mundial. Fontes internas da entidade máxima do futebol confirmaram que análises detalhadas de partidas, desempenho histórico e documentos anteriormente ignorados foram reavaliados, culminando nesta decisão que promete gerar debates acalorados em todas as esferas esportivas. O burburinho começou logo após a publicação da nota, com torcedores rubro-negros comemorando nas redes sociais e especialistas questionando a plausibilidade e os impactos desta decisão histórica. A reclassificação surge após anos de espera de torcedores que, agora, veem seu time elevado a uma posição de prestígio que antes parecia inalcançável. O clima é de festa para muitos, mas de perplexidade para outros, que ainda tentam compreender como uma mudança de tal magnitude foi determinada de forma tão repentina e oficial, sem precedentes recentes na história do futebol mundial. A repercussão promete atravessar fronteiras, com jornalistas e comentaristas do exterior atentos à decisão. Especialistas em regulamentação esportiva já começaram a dissecar os detalhes da nota da FIFA, tentando compreender os fundamentos que levaram à entrega do título ao Flamengo, e não faltam conjecturas. Alguns analisam que esta reclassificação possa ter relação com revisões de resultados de partidas controversas ou até mesmo com a interpretação de critérios de desempenho em torneios interclubes anteriores, enquanto outros levantam a hipótese de que decisões políticas e estratégicas da entidade tenham desempenhado um papel crucial. A questão que domina os debates é como a FIFA poderia alterar um título histórico de forma retroativa, alterando o registro oficial de campeões que vinha sendo mantido há décadas. Torcedores do Flamengo não param de compartilhar conteúdos e vídeos históricos exaltando conquistas do clube em torneios internacionais, tentando justificar a decisão de forma entusiástica e orgulhosa. Por outro lado, rivais e críticos argumentam que mudanças dessa natureza devem ser acompanhadas de explicações detalhadas, pois a legitimidade de torneios passados é colocada em xeque, afetando diretamente a credibilidade de resultados históricos. O burburinho é intenso. E mesmo jornalistas renomados admitiram que estão diante de um caso raro, que poderá reescrever capítulos da história do futebol, gerando discussões intermináveis em mesas de debates e programas esportivos ao redor do planeta. Nos bastidores, fontes ligadas ao Flamengo afirmam que dirigentes do clube já receberam comunicados internos da FIFA confirmando oficialmente a decisão e preparando toda a documentação necessária para registrar o título em todos os arquivos oficiais. Ainda segundo esses relatos, a expectativa é de uma cerimônia simbólica de reconhecimento do título, embora detalhes formais ainda não tenham sido divulgados, aumentando ainda mais o suspense em torno do assunto. O clima é de excitação entre os jogadores atuais, que se vêem parte de um momento histórico mesmo sem ter disputado diretamente todas as partidas envolvidas na revisão, e de antigos campeões, que agora veem seu legado reinterpretado à luz de novos critérios estabelecidos pela FIFA. Entre torcedores e cronistas esportivos, o assunto se transformou rapidamente em tema central de discussões acaloradas, com cada detalhe da nota sendo analisado à exaustão, buscando qualquer pista que explique as motivações por trás da decisão. O efeito imediato foi o aumento exponencial de menções ao Flamengo nas redes sociais, com hashtags disparando em todos os cantos do país, e memes e análises se espalhando em ritmo acelerado, refletindo a mistura de incredulidade, alegria e surpresa que acompanha esse anúncio histórico, que sem dúvida marcará a memória de gerações de torcedores. Analistas de mercado esportivo também não tardaram a reagir, apontando possíveis impactos financeiros e de marketing que a decisão da FIFA pode gerar para o Flamengo e para o futebol brasileiro como um todo. Contratos de patrocínio, negociações com atletas e a valorização de marcas ligadas ao clube devem ser diretamente influenciados pelo reconhecimento oficial do título mundial, enquanto clubes rivais observam atentamente os possíveis efeitos indiretos sobre suas estratégias.
Existe, inclusive, uma corrente de opinião entre economistas esportivos que sugere que a reclassificação pode alterar rankings históricos de prestígio e até influenciar negociações futuras envolvendo direitos de transmissão e premiações internacionais. As apostas em clubes brasileiros passam a ser vistas com outros olhos, e a mídia internacional acompanha com atenção cada declaração de dirigentes da FIFA, jornalistas especializados e do próprio Flamengo. Esse cenário contribui para um clima de expectativa e tensão, enquanto os torcedores aguardam detalhes sobre celebrações, homenagens e eventos comemorativos que oficialmente reconheçam a conquista, reforçando a ideia de que estamos diante de um momento singular, capaz de gerar debates, euforia e controvérsias de longo alcance no universo do futebol mundial. Por fim, a repercussão social e cultural do anúncio é inegável, ultrapassando os limites do esporte e atingindo diversas camadas da sociedade. O Flamengo, já considerado um dos clubes mais populares do Brasil, agora adquire uma dimensão internacional reforçada, com torcedores se mobilizando em campanhas, comemorações nas ruas e publicações massivas nas redes sociais, transformando o título em um fenômeno midiático de grande escala. A controvérsia gerada pelo anúncio também abre espaço para discussões sobre justiça esportiva, critérios de avaliação e influência institucional, estimulando artigos, debates televisivos e podcasts a explorarem cada nuance da decisão da FIFA. Ao mesmo tempo, surgem previsões de que clubes de outros países questionem ou busquem revisões similares, criando um precedente que poderá afetar o panorama do futebol mundial por anos. Entre torcedores do Flamengo, o sentimento é de triunfo absoluto, mas entre críticos e rivais, o anúncio acende uma chama de debate sobre legitimidade, revisão histórica e o futuro da regulamentação esportiva. Com todas essas movimentações, a decisão da FIFA promete se tornar um dos maiores burburinhos da história recente do futebol, envolvendo emoção, polêmica, estratégia e a reafirmação do Flamengo como protagonista global, num cenário que mistura surpresa, euforia e intensa discussão sobre o futuro do esporte. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!